Bom dia a todos, hoje é dia 25/6/2026, vamos começar o nosso estudo hoje, fazer a conexão com a espiritualidade, com esse estudo que estamos aqui, né? Vamos continuar fazendo o estudo do bem e o mal, né? Então vamos antes fazer a nossa conexão com a espiritualidade, fazer a nossa oração para que tudo dê certo aqui. Então vamos lá. Amado Mestre Jesus, bom de espírito aqui presente. Estamos aqui agradecidos, Senhor, por tudo que tem feito na nossa vida. Obrigado por essa oportunidade, obrigado por esses nossos irmãos desencarnados que aqui vêm estudar conosco, aprender alguma coisa, para que eles possam continuar a sua frequência, abrir a sua frequência para melhorar. E sendo assim, damos iniciado o nosso estudo hoje, que assim seja e assim é. Bom, nós vamos para a pergunta 645, pela seguinte. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não lhe se torna um arrastamento quase irresistível? Aí os espíritos respondem: arrastamento sim, irresistível não. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grande virtude às vezes depara. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Ou seja, muitas vezes, esses espíritos, quando vêm desencarnados, e vem encarnar aqui novamente, esses que saem daqui no vício, coisa, eles vão lá para cima de uma colônia, eles começam a ser tratados, começam a ser preparados, e muitas vezes eles, para testar, para ter a prova que eles realmente estão conseguindo vencer, muitas vezes eles mesmos pedem para vir nessa família, nesse tipo de família, talvez não, com certeza, para ser exemplo daqueles espíritos que ainda não venceram os seus vícios. Então, o que eles fazem? Eles vêm e eles, apesar de estar no meio onde você acharia que ele não iria resistir, ao contrário, ele passa a ser exemplo para aqueles espíritos que ainda estão arregados no vício. Isso faz com que aqueles outros espíritos tenham força de vontade e queiram sair do vício. Muitas vezes você vê, né, famílias de viciados, sempre tem um filho, sempre tem um parente, sempre tem um vizinho que não está no vício, mas o que ele passa a ser? Um exemplo, que as pessoas passam a olhar ele com outros olhos. Apesar de toda a tribulação, de todas as dificuldades, ele está sempre ajudando, sempre praticando bem, né? E vendo que muitas vezes as dificuldades que ele passa, ele consegue passar tranquilo, porque ele está preparado para aquilo, né? Na 646 pergunta assim: estará subordinada a determinadas condições um mérito do bem que se pratique? Por outra, será de diferente graus o mérito que resulta na prática do bem? Aí os espíritos respondem: o mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço e quanto nada custe. Em melhor conta tem Deus o pobre, que divide com o outro seu único pedaço de pão, do que o rico que apenas dá o que lhe sobra. Disse Jesus, a propósito do óbolo da viúva. Muitas vezes as pessoas pensam, né, que fazer o bem é coisa simples. Não, fazer bem é muito difícil. Porque existem questões morais, existem questões sociais, existem questões políticas, existem questões de vários tipos, né? Mas aquele que sabe doar aquilo que tem, né? Independente se ele é rico, se ele é pobre, se ele é rico, mas se ele consegue doar de coração, fazer com que aquele semelhante seu também cresça, há um mérito como se fosse aquele que não tivesse nada em casa. Então não vamos dizer que rico, não, rico também vai entrar assim no reino do céu, porque não está olhando a riqueza dele financeira, e sim a riqueza moral, a riqueza espiritual, a vontade de ajudar o próximo. Então, como Jesus falou sobre o óbolo daquela dona viúva, onde ela pega a única pratinha que ela tinha e ela doa de coração para ajudar o próximo, enquanto aquele que tinha muito deu e ainda humilhava as pessoas, né? Achando que ele estava acima de tudo. Então, gente, praticar a caridade, vocês têm que fazer caridade com fraternidade, que não é só dar, é fazer com que aquela pessoa se sinta
merecedora daquilo, que se sinta bem ao receber aquilo e ela tenha vontade de sair da condição que se encontra, né? De uma pessoa que recebe para também doar. Porque essa é a finalidade e a evolução do espírito. Não é só ficar como pedinte, é um dia ele se estacionar naquilo e melhorar, sair daquela condição de recebedora para doadora, ser mais uma dentro do exército do Cristo. Então, vamos prestar atenção que praticar a caridade é caridade com fraternidade. Se não houver caridade com fraternidade, não adianta. Nós temos que fazer com que nossos irmãos saiam da onde está. Aí você vai falar assim, mas muitos não querem. Aí é problema dele. Você tem que fazer a sua parte. Se de 1000 um quiser, você já tem uma vitória, meu amigo. Você já tem uma vitória, porque, como diz, nem pela força, nem pela violência, sim pela vontade do Espírito. O ser que tem que decidir a mudança dele não querer mais aquilo, ele também querer ser um ajudador. Se ele for ajudado, ele passará a ajudar, porque ele já se tornou uma consciência livre e uma consciência que sabe que tem que ajudar o próximo. Então vamos fazer nossa oração, agradecer a espiritualidade, né? Hoje estou aqui presente com o meu filho Teodoro, né? Faz assim, Teodoro, pro pessoal aí, né? Então vamos agradecer a espiritualidade que está presente aqui, ok? Amado Mestre Jesus, bom Espírito presente aqui, agradecido por esse estudo, agradecido por poder ajudar muitas pessoas e também ser ajudado, porque diz que é dando que se recebe. E a gente dando amor, a gente recebe amor, a gente dando carinho, recebe carinho. Muitas vezes também nos arremessam pedras, mas que nós possamos colher essas pedras, juntar e fazer um bom uso dessas pedras que nos são arremessadas. Muito obrigado por tudo e sendo assim, damos por encerrado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é.